Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, começando mais um programa Manual do Proprietário. Esse programa e esse projeto que nós estamos trazendo aqui e que logo completará 4 anos. Olha só, 4 anos que nós juntos, semanalmente, falamos de dicas para manter a saúde, o bem-estar. O nosso projeto Manual do Proprietário, que sempre teve como lema, como bandeira, que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Que grande parte, se não todas as doenças crônico-degenerativas que mais afetam nossa população, e hoje em idade cada vez mais jovem, elas têm em comum algumas alterações, alguns mal funcionamentos bioquímicos. Deixa eu ser mais claro, algumas alterações bioquímicas, como inflamação crônica silenciosa, como oxidação excessiva, ou seja, excesso de radicais livres, uma desproporção nutricional, uma falta de nutrientes ou um excesso de substâncias tóxicas no corpo também fazem parte desse processo. Falta de oxigenação, falta de atividade física, pessoas que ficam muito tempo fechadas em locais poluídos e se movimentam muito pouco em parques. Falta da hidratação da água, as pessoas não lembram que o nosso corpo é 75% água. Desmodulação dos vários hormônios. Raramente se olha um ou outro hormônio, se vê a tireoide, ou se vê os hormônios sexuais femininos na menopausa, mas poucas são as pessoas que têm todos os seus hormônios monitorados e modulados, e simultaneamente todos, eu digo, paratireoide, tireoide, suprarrenal, o próprio pâncreas, além dos hormônios sexuais. E, continuando com isso, outros mecanismos que corroboram para isso tudo, aumento de resistência à insulina. Isso vem acontecendo durante anos e ninguém se dá conta do que acontece. É muito fácil chegarmos a um médico, vocês que fazem acompanhamento anual, e vem tendo a glicemia sempre em valores normais, segundo o que é preconizado hoje, até 99, e não é raro um dia, com 35, 40, 45 anos de idade, vocês fazerem esse mesmo exame, ou porque a empresa que vocês trabalham pediu esse exame, ou porque vocês foram fazer preventivamente por conta própria, e aparecer ali 145 de glicemia. E aí você vai receber um diagnóstico que é diabético. E agora você vai ter que tomar remédio para o resto da vida e vão te orientar simplesmente a diminuir os carboidratos como massa, açúcar, pão, arroz, né? Não vão conversar com vocês de alimentos de alto e baixo índice glicêmico, alimentos que demoram mais para serem esvaziados do estômago e assim demoram mais para serem absorvidos para a corrente sanguínea também, elevando menos a glicemia. Você não vai receber uma mera informação do que comer e vão já passar a tomar remédios e vão tomar remédio para o resto da vida. Mas você não ficou diabético de ontem para hoje. Você não dormiu bom e ficou diabético. Você vem ficando diabético ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos e não sabia. E a mesma coisa acontece com a hipertensão, e a mesma coisa acontece com os tumores, a mesma coisa acontece com a doença aterosclerótica, que leva a infarto, leva a derrame. Então, várias situações vão ocorrendo durante anos, e essas situações são essas que eu falo para vocês. Olha como é simples. A falta de oxigenação, a falta de água,
uma dieta incorreta, inadequada, de alto índice glicêmico, resultando em aumento de resistência à insulina. Isso leva também à inflamação crônica silenciosa, à oxidação excessiva, intoxicação por uma série de substâncias no nosso dia a dia, desde substâncias alimentares, desde conservantes, corantes, acidulantes, de produtos de limpeza que estão entrando dentro do nosso corpo, amaciantes de roupa, limpa vidro, limpa chão, limpa móvel, e aí vai. São muitas coisas químicas entrando. A água que você toma banho tem alumínio, o desodorante que você usa tem alumínio, a pasta de dente que você usa provavelmente também tem alumínio, mas você vai comer na hora do almoço num self-service que foi a comida feita numa panela de alumínio. O chumbo da fumaça dos carros. Então, são tantas coisas químicas entrando nesse corpo, intoxicando esse corpo, e esse corpo tem um limite. Ele vai enchendo os reservatórios de toxina, vai aumentando, até chegar num momento em que ele eclode, ele não aguenta mais aquela quantidade, e isso se transforma numa degeneração, numa doença. Então são todos esses motivos juntos, e é por isso que eu falo para vocês, que se vocês forem seguindo as dicas do Manual do Proprietário, essas que vêm sendo dadas para vocês semanalmente, através dos programas da Rádio Mundial, que vão ao ar todos os sábados, às 18 horas. Várias outras que vocês podem encontrar no site do SIMP. Eu vou passar para vocês, aliás, eu vou passar isso e mais algumas informações. Por isso eu gostaria que vocês tivessem uma caneta e um papel na mão, porque eu vou dar uma série de dicas importantes para vocês, que estão assim por ocorrer em breve, e que eu acho que vai ser de muita importância. Então, por exemplo, o site do SIMP é www.simpsaude.com, sem o BR, simpsaude.com. SIMP é C de centro, I integrada, medicina, M medicina, P preventiva, saúde junto.com. Então ali vocês vão ter links para várias entrevistas que foram levadas por redes de TV, de rádio, para vários países do mundo. Vocês vão ter uma ideia do que é esse movimento. Vocês lá também vão encontrar alguns programas em podcast antigos para se informar. Lá vocês vão ter acesso a essa dieta que eu sugiro, que é uma dieta fracionada de baixo índice glicêmico. Vão ter um suco detoxificante para aprenderem a usar pela manhã. Isso vai ser muito útil para estar prevenindo uma série de processos que são justamente esses causadores das doenças degenerativas. Então, vocês têm o site do SIMP aí, e eu queria dizer para vocês que nós temos recebido, eu tenho no consultório, aqui na rádio, muita gente ligando e falando assim, como é que eu faço, né, para conseguir encontrar o livro Manual do Proprietário? Está difícil, eu tenho ido a várias livrarias, eles falam que o livro está esgotado, que não tem o livro, eu não sei mais onde procurar, eu queria muito ler o livro, enfim. Vocês podem procurar com mais facilidade na Livraria Cultura. Normalmente o livro está presente, mas se não estiverem, vocês encomendam que a Cultura vai realmente enviar a vocês. Tem uma outra forma também, é que no espaço Consciência Cósmica, sempre há um estoque de livros, né, e também está aqui na região da Paulista. Se vocês quiserem ficar com o telefone do espaço Consciência Cósmica para perguntarem a respeito do Manual do Proprietário, o telefone é prefixo 11 aqui em São Paulo, 3287 7022. Então, o Espaço Consciência Cósmica, que tem o livro Manual do Proprietário, da editora Delfos, eu, o autor, Edmond Sábio Júnior, à disposição de vocês. Prefixo 11, fone 3287 7022. Se vocês não encontrarem, no site do SIMP também tem os links de alguns sites para que se vendem o livro, para que vocês possam pesquisar. E a outra forma é vocês entrarem em contato aqui com a Rádio Mundial, pelo e-mail, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, vai ter enorme prazer em estar orientando vocês. O e-mail da rádio é radiomundial@radiomundial.com.br. Ok? Então, é muito importante porque eu tenho recebido no consultório e na rádio muitas e muitas perguntas de como encontrar o livro. Uma outra novidade
que eu preciso contar para vocês aqui, e que essa eu acho que vai ser uma oportunidade muito, muito legal de nós estarmos juntos, olho a olho, num espaço que vai ocorrer no evento Expo Saúde Alternativa, né? Então eu vou estar lá fazendo uma palestra. Anotem aí esse dia para vocês deixarem reservados essa tarde para estarmos juntos. Vai ser no dia 23 de junho, logo agora, dia 23 de junho, às 14 horas, 2 horas da tarde. E aí nos próximos programas eu dou mais informações para vocês, mas já se agendem para sábado 23 de junho, às 14 horas, vocês conhecerem essa feira como um todo. Tenho certeza que vai ter muita coisa interessante para vocês estarem vendo lá. E eu vou estar lá, particularmente, falando com todos vocês, e aí podendo explicar, olho no olho, o porquê que isso faz mal, que aquilo faz mal. Se eu tenho diabetes, o que é melhor eu estar utilizando, além dos remédios, o que eu posso fazer, se eu tenho hipertensão, se eu tenho outra doença degenerativa, se eu tenho uma doença autoimune. Eu vou abrir um espaço ali para mim poder dizer para vocês um pouco do que é essa medicina preventiva, de quais são os monstrinhos que a gente tem que fugir, e vou tentar dar espaço para que vocês possam me perguntar e eu estar respondendo para vocês ali, né, como se fosse um debate, e aí a gente vai poder estar levando esse nosso projeto, esse nosso movimento para muito mais pessoas, porque vocês vão sair de lá realmente com conhecimento, com uma visão maior do que é esse projeto. O título vai ser exatamente o nome do nosso programa, Manual do Proprietário, vai ser também o nome do nosso livro, Manual do Proprietário, editado pela Editora Delfos. Então ali eu vou expor uma série de coisas interessantes para vocês, e vou dar dicas interessantes para que vocês possam estar fazendo no dia a dia seu, da sua família e dos seus amigos. E assim nós estamos cumprindo a nossa grande missão, que é levar justamente para frente, para todos os cantos, essa mensagem de realmente saúde, de saber o porquê que as coisas acontecem, e não nos enfiarem goela abaixo. Você é hipertenso, não é que nem você é hipertenso e você vai tomar remédio o resto da vida. Você é diabético e vai tomar remédio o resto da vida. Você é e vai. Mas espera aí, por que eu sou? Essa é a pergunta. Melhor ainda, eu sou não, eu não nasci assim. Por que eu estou assim? O que é que aconteceu comigo para mim ficar assim? É possível que eu faça alguma coisa para mudar essa trajetória daqui para frente? E com certeza a resposta vai ser sim. E vocês vão estar lá para ver isso comigo. Mesmo vocês que nunca me ouviram, que estão me ouvindo pela primeira vez agora aqui, que estão sintonizando agora esse programa, ou que vão assistir esse mesmo programa a partir de amanhã já no YouTube. É simples, vocês acessem o youtube.com, coloquem meu nome, Edmond Saab Júnior, /Manual do Proprietário. Vocês vão ter aí uma série de programas para vocês estarem vendo e aprendendo mais dicas também. Eu vou soletrar para vocês o meu nome, para ficar fácil para vocês digitarem quando entrarem no YouTube. Ok, gente? Então meu nome é E, D de dado, M de móvel, O, N de navio, D de dado. Então, Edmond, E, D de dado, M de maçã, O, N de navio, D de dado, Saab, S de sapo, A, outro A, B de bola. /Manual do Proprietário, vocês vão ter ali no YouTube uma série de vídeos para ver, não só vídeos do programa Manual do Proprietário, mas uma série de entrevistas também. E agora, eu vou dar sequência aqui, comentando com vocês um trabalho muito interessante, feito recentemente, dizendo o seguinte, que nos Estados Unidos, a diabetes tipo 2 afeta a saúde cardíaca de jovens. Esse é o título da reportagem. Mais da metade dos adolescentes com sobrepeso nos Estados Unidos corre o risco de ter doenças cardíacas. A conclusão é de estudo conduzido pelo Centers for Disease Control and Prevention. A sigla do Center for Disease Control and Prevention é CDC em inglês.
né? E ela é ligada ao governo americano, isso que é interessante, né? Ela não parte da indústria farmacêutica, é do governo americano. O levantamento feito com mais de 3.000 jovens confirma estudos recentes de que a diabetes tipo 2 está crescendo nessa faixa etária. No total, 23% estão com pré-diabetes ou já desenvolveram a doença, segundo a pesquisa publicada no jornal Pediatrics. Em 2000, a taxa era de 9%, e agora ela é de 23%, ou seja, ela mais do que dobrou em 12 anos. Esse aumento na incidência de diabetes tipo 2 é o principal responsável pelo risco cardíaco em crianças e adolescentes. A doença tem sido registrada mesmo entre adolescentes magros, embora em escala menor do que os que estão com sobrepeso ou obesos. 2 décadas atrás, quase não havia casos, olha só, há 20 anos atrás, quase não havia casos de diabetes tipo 2 entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos. Muito bem. Então, olha que importante. Primeiro, eu quero falar para vocês o que é diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 sempre foi aquela diabetes de início precoce, que ocorria na infância já, ou no máximo na adolescência. E essas crianças ou adolescentes já tinham inicialmente sintomas abruptos de perda de peso, de fraqueza, mal-estar geral, iam ao médico, estavam com taxas glicêmicas enormes, e esses pacientes sempre foram tratados já de início com insulina. Não havia outra possibilidade para se manter a vida dessas crianças. Então esse é o tipo de diabetes 1, que normalmente acontece na infância. Muito bem. E o diabetes tipo 2 é aquele diabetes que ele vem de forma mais insidiosa, mais lenta, e sempre apareceu na fase adulta, principalmente nos pacientes com mais sobrepeso, nesse tipo de paciente. Agora, olha que interessante, esse diabetes tipo 2, que não é o ocasionado nas crianças que paravam de produzir insulina subitamente, e a gente não sabe a causa do diabetes tipo 1, quer dizer, não sabe a causa. Cientificamente não é dito qual é a causa, mas a causa provavelmente é infecção virótica, vírus que passou por um resfriado comum, uma gripe comum, mas que tinha predileção pelas ilhotas beta do pâncreas e acometer e inflamar naquele pâncreas daquela criancinha, e aquele pâncreas perdeu a capacidade de produzir insulina. Isso nunca ficou comprovado, mas isso é uma coisa que muitos especialistas acreditam, e eu acredito piamente nisso. O Epstein-Barr é um vírus que tem uma predileção por pâncreas, e é muito comum pessoas estarem infectadas por Epstein-Barr desde a infância e diagnósticos não serem feitos. E entre várias outras possibilidades infecciosas. E o que a gente vê hoje também, doença autoimune, quando o nosso sistema imunológico passa a agredir essas ilhotas betas de Langerhans, que são as ilhotas no pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Então, é o que eu falo para vocês, tudo tem explicação sim. O problema é a gente ir atrás das explicações, procurá-las, né? Então, bom, mas essa diabetes que eu falei para vocês, que aconteceu nas crianças, e subitamente elas paravam de produzir insulina, e elas tinham que começar a ser tratadas com insulina. Agora, o que está acontecendo nas crianças é que elas estão desenvolvendo diabetes tipo 2, ou seja, elas têm insulina, produção de insulina grande, mas elas estão com a taxa de açúcar no sangue grande, ou seja, a insulina delas está ineficaz, não consegue pegar esse açúcar, essa glicose da corrente sanguínea e levar essa glicose para dentro das células para transformar essa glicose em energia. Então ela fica solta na corrente sanguínea, e isso é o diabetes. Então, o diabetes é o quê? É o aumento da glicemia, da quantidade de glicose no sangue, a diminuição da entrada da glicose nas células, gerando menos produção de ATP, que é a nossa moeda de energia, vocês já conhecem isso. Então, o diabetes é uma doença que leva à diminuição da energia do corpo como um todo. Então, por que agora, o que não acontecia 20 anos atrás, como mostra a reportagem nos Estados Unidos, as crianças e os adolescentes estão desenvolvendo essa diabetes tipo 2. Mas antes de responder isso, eu vou terminar só aqui o restinho da reportagem.
Em abril, pesquisa comandada por David Nathan, diretor do Centro de Diabetes do Massachusetts General Hospital em Boston, publicada no New England Journal of Medicine, um dos jornais de maior respeito científico em medicina, apontava para esse cenário. É preocupante, dizia ele. O diabetes tipo 2 é mais grave nas crianças do que nos adultos. No estudo, não há diferenciação entre quem é pré-diabético e quem já desenvolveu a doença. A causa para o aumento no percentual de jovens com diabetes tipo 2 não foi explicada. Então, vejam só, eles não sabem explicar por que está aumentando a diabetes tipo 2 nos jovens. E é isso que eu venho falando com vocês sistematicamente, né, há quase 4 anos. Se vocês lerem o capítulo de nutrologia que eu escrevi para vocês no seu manual do proprietário, que está aí à disposição de vocês, vocês vão entender que essas crianças estão se nutrindo cada vez pior, cada vez mais com fast foods, comendo cada vez mais sanduíche, mais carboidrato refinado, ou seja, alimentos de alto índice glicêmico, tomando refrigerantes cheios de açúcar. E tem crianças que tomam litros por dia, né? Principalmente as americanas, batatinhas fritas, doces, nuggets, frituras, gordura trans. Eles não comem alimentos vivos, com energia vital, rico em fibras. Não, são esse tipo de alimento. E esses alimentos requerem uma produção maior de insulina. Então o que acontece? Eles vão produzindo cada vez mais insulina, picos de insulina, até que o organismo dessas crianças passem a estar resistentes contra a ação dessa insulina. Isso se chama aumento de resistência à insulina. Então isso começa a acontecer, acontece e vai acontecendo por 1, 2, 3, 4, 5 anos, até as crianças se encontrarem num quadro de diabetes. Essa é a resposta. Porque em vez de estarem comendo salada, tomate, pepino, palmito, verdura cozida, frango, carne, peixe, arroz integral, feijão, ovo cozido, né? Estarem comendo primeiro a salada, depois os outros alimentos. Para quê? Para que primeiro essa salada, essa quantidade grande de fibra, ao entrar no aparelho digestivo, quando receber os próximos alimentos que têm um índice glicêmico maior, ou seja, tem a capacidade de fazer o açúcar daqueles alimentos subirem mais rapidamente na corrente sanguínea, eles vão se misturar nessas fibras, que vai tornar esses alimentos de menor índice glicêmico. Por isso que eu falo para vocês da importância de comer primeiro esse prato de verdura crua. Então, se essas crianças estivessem se alimentando assim, se alimentando 5 vezes por dia, nos intervalos entre café e almoço e janta, em vez de estar comendo um sorvete, comendo bolacha, biscoito, com gordura trans, cheio de açúcar, cheio de sal, elas estivessem comendo uma fruta de baixo índice glicêmico, estivessem comendo uma coalhada natural, estivessem comendo uma outra pedaço de verdura crua, entende? Um pão integral com uma fatia de queijo branco no meio, com uma rodela de tomate, ou seja, comendo fracionadamente, e em vez de ficarem sentadas num computador ou assistindo filmes o dia inteiro, elas tivessem uma atividade física normal, essas crianças não estariam ficando diabéticas. Essa é a resposta por quê. Essa é a resposta que eu entendo por que não foi dita no jornal. Por quê? Porque fere interesse de quem faz os sanduíches, de quem faz os refrigerantes, de quem faz os bolos cheios de açúcar, as bisnaguinhas que duram aí 6 meses, todas essas comidas sem vida. Então, eu acho que é importante a gente estar avisando isso tudo. E por falar nisso tudo, tem uma coisa muito importante que foi feita pela Real Academia das Faculdades de Medicina do Reino Unido, que representa cerca de 200 mil dos profissionais médicos do país, e pediu a proibição de marcas como McDonald's e Coca-Cola, patrocinando eventos esportivos como os Jogos Olímpicos que vão ocorrer agora na Inglaterra, e que famosos também, pessoas famosas, façam propagandas de comida que não são saudáveis para crianças. Então, para vocês terem uma ideia, isso aí vem da Real Academia das Faculdades de Medicina do Reino Unido.
Então, esses médicos levantaram uma bandeira maravilhosa, avisaram o governo, criticaram, e eu vou acabar de ler isso para vocês num próximo programa. Até porque o nosso papo aqui é sempre uma delícia, e o nosso tempo passa voando. É muito bom ter vocês nessa companhia, na minha companhia, ouvindo a nossa Mundial. E vocês que não estão podendo ouvir o programa hoje, vocês encontram esse programa já a partir de amanhã ou segunda-feira no YouTube, para terem uma ideia do que eu falei e de como vocês podem estar fazendo melhor para as crianças de vocês. Eu vou deixar os telefones de contato, meu para vocês, aqui de São Paulo, na Paulista, prefixo 11, fone 3284-1366. E de Vinhedo, prefixo 19, fone 3876-4848. Gente, super abraço para todos, super fim de semana, até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.